sentar, você que já sentou, a grávida pode. Dê um abraço nos seus amigos, nos seus irmãos. Declare a paz do Senhor sobre a vida dele. Amém. Glória a Deus. Amém. Sejam todos bem-vindos. Vamos ter um período para a gente meditar na palavra de Deus e aprender coisas preciosas com a palavra. Amém? Vamos ler a palavra em Efésios capítulo 4, versículo 13 ao 15. Efésios capítulo 4, versículo 13 ao 15. Diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Versículo 14, Efésios 4. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Aí nos confundem. A ideia de Paulo é que nós cheguemos à maturidade para a gente conseguir ser e crescer em tudo, segundo Jesus, que é a cabeça. Amém? Vamos orar ao Senhor? Nosso Pai amoroso, nós queremos Te pedir que o Senhor fale conosco, que o Senhor abra a nossa mente, o nosso entendimento para entender o que o Senhor quer nos transmitir. Deus, que o Senhor nos use, Pai, nesse momento, para que a gente venha crescer, Deus, através desse momento de reflexão da Tua palavra, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Pode abaixar um pouquinho, por favor, o retorno aqui, que está bem alto. Bom, pessoal, nós estamos numa série durante esse mês chamada Evangelho Consciente, porque a ideia central dessa série é dizer que o Evangelho de Cristo, ele quer alcançar a sua consciência. Ele não quer ficar na sua alma, na sua emoção. Lembra que a gente falou que o qual é mais importante, se é a razão ou se é o nosso lado emocional? E dizemos que a emoção é muito importante porque ela deixa a vida bonita, ela traz cor e etc. E só que o Evangelho não quer alcançar o nosso nível de emoções, ele quer chegar à nossa razão. Ele quer nos dar uma certa consciência. Porque quando ele chegar à nossa consciência, aí não tem mais volta. Aí o diabo perdeu você de fato para Jesus. Então, hoje nós iremos tratar sobre como que é a pedagogia de Deus conosco, como que Deus usa, como que é a paternidade de Deus com a gente, como que Ele trabalha com seus filhos, e nós vamos crescer muito com essa palavra. Eu espero que te ajude bastante. Em nossa caminhada cristã, um dos grandes desafios que a gente tem não é só fazer uma transição de imaturos para maduros, de pessoas infantis espirituais para pessoas maduras espirituais. A nossa transição também precisa ser de buscar um Deus da nossa infância para começar a perceber e entender um Deus na época da nossa maturidade. Nós sairmos de ter esse relacionamento com um Deus da nossa percepção infantil com Ele, e a gente começar a crescer e começar a ter outras percepções mais reais, mais maduras de Deus, que isso muda completamente a nossa vida, porque dependendo da forma que você enxerga Deus,
Isso vai definir como serão as suas expectativas referente a Deus. Dependendo da forma com que você enxerga a figura de Deus, como que Deus é, isso vai afetar totalmente o seu relacionamento com Ele e o seu relacionamento com as pessoas. A Bíblia, ela nos dá infinitas figuras, imagens de Deus. A gente pode chamar Deus do nosso Criador, porque Deus de fato é o nosso Criador. A gente se relacionar com o nosso Deus Criador. A gente pode se relacionar com o nosso Deus libertador. A gente vê a história de Moisés no Egito e Deus usando a vida de Moisés para tirar aquelas milhões de pessoas escravos do Egito. Então a gente vê a Bíblia apresentando Deus como um libertador que nos liberta do nosso Egito, do nosso passado, do nosso mundo de pecado. Nós podemos ver a figura de Deus como um Deus general, porque a Bíblia fala que Deus é um grande general de exércitos de anjos. Então nós vemos que Ele é o Deus da batalha. Nós podemos ver Deus como sendo um Deus justo, um juiz justo, porque a Bíblia de fato mostra que Deus é justo, Ele julga com justiça. Nós podemos ver também que Deus é o nosso pastor, que cuida das ovelhas, que não deixa nada de faltar para as ovelhas. Mas o que mais que a Bíblia fala de Deus? A Bíblia, ela vai apresentando várias figuras de Deus ao longo da leitura que você faz da Bíblia. Só que a Bíblia toda, ela aponta para um homem, que é o Jesus, o nosso Cristo. A Bíblia aponta para Jesus, e quando a Bíblia aponta para Jesus, a Bíblia aponta para o que Jesus ensinou, o que de fato Deus é. Deus não deixa de ser o Criador, o general, o juiz justo, o pastor, mas quando Jesus vai abrir a boca para falar sobre Deus, a expressão que ele usa é Pai Nosso. Pai Nosso. Ele é um ser humano que na época dele era muito incomum. Hoje para nós é tão fácil a gente chamar Deus de Pai, mas Jesus que trouxe essa nova revelação de que Deus é o nosso Pai. Só que da mesma forma que a religião ela distorce a nossa visão de Deus, a mesma forma acontece com a paternidade de Deus. Por que eu quero dizer com isso? Quero dizer que Jesus apresentou Deus a nós como um Pai amoroso, mas a religião distorce essa paternidade e nos apresenta um Pai super protetor. Olha que diferença, Jesus está nos mostrando um Pai amoroso, a religião nos mostra um Pai super protetor. E qual que é a diferença disso? Parece algo sutil, mas a verdade é que a religião, e eu não estou falando só da religião evangélica, eu falo de qualquer religião, ela infantiliza os homens. Ela infantiliza o ser humano. São pensamentos básicos assim que a gente vê da religião que não fazem sentido das religiões. Então nós temos que se relacionar com Deus a partir da paternidade que Jesus nos ensinou, e não a partir da paternidade que a religião nos ensina. Ser super protetor é uma coisa que a gente até pensa que é ser amoroso, mas não é. Eu estava vendo um vídeo, uma palestra de uma amiga nossa, chama Ellen Ferraz, ela é psicóloga, e ela explicando sobre ser super protetor e ser amoroso. O que é o amor de verdade? E ela dá ali alguns ensinamentos para pais. Se você quiser, é excelente. E eu estava vendo essa palestra e eu estou com essa série de Evangelho Consciente na minha cabeça, e de repente eu comecei a perceber o quanto Deus nos trata do jeito que ela estava dizendo ali. O quanto Deus não é essa figura de um pai super protetor, mas é a figura de um pai super amoroso. E a gente vai entender isso, eu quero que você entenda, por favor. A primeira coisa que a gente aprende é que a religião ela nos mostra um Deus super protetor que faz tudo por você. Então, você não precisa, por exemplo, estudar para passar no vestibular. É só você orar e dizer, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo, e eu vou passar. Aí para dar uma forcinha, você vai lá e compra a caneta ungida que você consegue passar no vestibular. Então é uma forma de mágica, uma forma de coisas instantâneas, de milagres, de provisões instantâneas. Você está muito apaixonado por uma moça e você ora a Deus. Deus, faça com que ela se apaixone por mim. Deus, faça com que ela converta o coração dela. Sabe, como se Deus fosse intervir nisso.
A gente já teve situações de pessoas que receberam uma profecia de que o marido dela viria do sul. Aí ela ficou esperando alguém chegar na igreja que era do sul. E foi passando o baiano, o pernambucano. E ela não via as pessoas que estavam ali, os homens interessados nela, porque iria vir alguém do sul. E a pessoa acabou ficando amarrado a isso, né? Então a gente fica assim: Deus, conserta o meu casamento. A religião fala que Deus vai fazer por você. De uma hora para outra você vai acordar e seu marido vai estar completamente mudado, transformado, como um passe de mágica, ou como o evangélico chama, como um milagre. A gente espera isso de Deus, essa mania de querer ou acreditar que Deus vai fazer com que o dinheiro que eu preciso apareça na minha conta. Isso é a religião ensinando para nós que Deus, ele é um pai super protetor, um pai que vai fazer por você. Mas o que a gente vê na Bíblia não é isso. A gente vê a história de Israel sendo afrontado por um gigante chamado Golias, e Deus olhando aquela situação e não enviou nenhum anjo. Eu eu sigo uns caras no Instagram, muito interessante, e eles colocaram um vídeo lá de um rapaz, ele estava mandando uma profecia assim pelo vídeo, e ele é novo assim, ele estava falando em línguas e tal, e aí ele falou: você que apertou esse play. Aí eu já parei, falei: nossa cara, eu apertei esse play. Aí ele falou: Deus está me dizendo que ele está enviando o anjo Miguel para lutar agora a tua guerra. Ali eu já, meu Deus, o Miguel, não tem coisa mais importante para o Miguel estar fazendo agora, assim, será? Assim, cuidando alguma coisa do universo? Porque ele vai parar para... E quantos deram o play ali, né? Mas foi para mim aquela lá, eu recebi. Engraçado, eu estava vendo junto com meu pai, aí eu assim: amém, eu recebo, amém. Aí meu pai: Lela, o que você está ouvindo aí? E o Miguel. Então é um negócio assim: por que Deus não mandou o anjo Miguel para bater no Golias ali? Imagina como seria, porque o Golias, que era um gigante para os homens, se tornaria uma formiguinha para o Miguel. Mas não, Deus esperou até um corajoso rapaz se manifestar e falar: eu vou. Aí Deus ele vem nessa hora e ele dá essa coragem. Não, mas ele estava esperando alguém se manifestar. Tinha tanta gente ali, tantos guerreiros, mas um rapaz que se levantou para lutar contra. Aí quando você vê a história, você fala que o cara, o Davi, ele manjava muito de funda, e ele escolheu as pedras num ribeiro lá, e ele deve ter escolhido as pedras corretas que ele gosta de usar, e ele mirou bem. Até o Golias falou para ele: eu sou cachorro para você vir atrás de mim com pedras. Aí ele mirou bem, pau, acertou a testa do Golias, e o gigante morreu. Amém? Não. Quem que morre com uma pedrada na cabeça? Eu morro. Mas ele era gigante. Aí bateu na pedra na cabeça dele, ele caiu. Aí Davi foi lá, levantou, pegou a espada do gigante e cortou a cabeça do gigante. Talvez você não saiba disso, porque a gente não conta essas historinhas para as nossas crianças, né? Talvez você só ouviu até essa parte. Quando eu estou contando para o Goi e a Rafa, eu falo: tomou uma pedrada e matou o gigante. Aí a gente começa a ver que não foi só isso. Ele pegou a espada e ele decapitou o gigante. Pegou a cabeça do gigante, levantou, e o exército ganhou. Quando você olha por essa história de um sentido mais sobrenatural, você que é bem espiritual assim, como eu já ouvi pastores pregando, eu não estou dizendo que é errado, amém. Mas o cara, ele explicou para mim, ou na palavra, que o gigante filisteu, ele usava um certo tipo de armadura que ia da cabeça aos pés. Não tinha uma brecha para você acertar, mas tinha apenas uma brechinha na testa. Então, era impossível Davi acertar bem a testa daquele gigante. Aquela pedra foi guiada por um anjo. E tal. Muito interessante. Outros pastores já falaram que Davi, ele não conseguiu levantar a espada de Saul. Quando Saul ofereceu para ele, como que ele conseguiu levantar a espada do gigante e decapitar o gigante? Então, são pessoas que estão olhando para a mesma situação e não estão enxergando um cara que manja de funda, de estilingue. Não estão enxergando um menino que também era guerreiro, que já tinha matado um urso e um leão. Eles estão querendo espiritualizar a situação. Pode ser que tenha acontecido, mas eles estão querendo espiritualizar, dizendo que veio algo sobrenatural e Davi foi usado para matar aquele gigante. E eles começam a tirar de cena o Davi, bom de estilingue e guerreiro, para colocar a imagem do Deus ali agindo.
E a gente fala, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem a ver que Deus, Ele fez questão de não colocar um anjo para derrotar Golias e esperar alguém se manifestar, porque Ele quer mostrar para mim e para você, que da mesma forma que Davi, sendo o menor da casa do pai dele, conseguiu derrubar um problema grande na vida deles, nós também podemos conseguir com a ajuda de Deus, mas nós temos a responsabilidade de derrubar os gigantes da nossa vida. Então treine a sua funda, o seu estilingue e comece a guerrear, porque a vida é assim. Deus é um pai amoroso, por isso que Ele não vai fazer por você. Deus é um pai amoroso, Ele não vai fazer por você, porque senão você não vai crescer, você não vai desenvolver. Deus, Ele quer que você cresça, Ele quer que você tenha sabedoria para fazer as próprias escolhas, mas isso não quer dizer que Deus não te ama. Um grande número de problemas do casamento, de fracasso de empresas, de pessoas evangélicas, que é do nosso meio, um grande número é porque as pessoas ficaram esperando por milagres, ao invés de assumirem a responsabilidade e fazer o que tinha que ser feito. Tem coisas que competem a nós humanos, e não ficar jogando a responsabilidade para as costas de Deus. Deu para entender isso aí, pessoal? Então, como que Deus trabalha com a gente? Deus é um Deus amoroso, Deus não é um Deus super protetor. Amém? A outra coisa que eu aprendi é que a religião ensina que Deus sempre vai intervir. Deus sempre vai socorrer as nossas vidas, sempre. Você já deve ter até ouvido essa frase que diz assim: Deus tarda, mas não falha. Olha que frase religiosa, olha que frase que não tem nenhum sentido bíblico essa frase. Não, Deus demora, tá, mas espera que Ele chegue e Ele vai resolver. É como se você estivesse orando, suplicando a Deus, e Deus fala: não, eu tenho outras coisas para fazer, eu tenho umas crianças da África para alimentar, eu já vou aí resolver o seu problema de desemprego. Aí Deus tarda, mas Ele não falha. Pode confiar que Deus não falha. Isso daí não vem de Deus. Isso é a religião ensinando um Deus super protetor. Por quê? Porque não é que Deus demora para nos socorrer. A verdade, meus amigos, é que a maioria das vezes Deus não socorre. A maioria das vezes Deus socorre, Deus intervém, mas não da maneira que a gente estava esperando. Deus faz algo para nós, mas não da maneira que a gente estava esperando. Por quê? Porque Deus sabe que a gente precisa desenvolver perseverança, persistência, paciência, coragem. Deus quer ver você uma pessoa cheia de virtudes e não um filho mimado que não sabe resolver nada. Então como que funciona isso? Funciona que o socorro de Deus para nós não é fazer por nós. O socorro de Deus, ele vem até nós por meios de oportunidades, por meios de nos dar meios de fazermos. Eu passei por uma situação de situação financeira apertada, e em nenhum momento Deus, para mim e para minha esposa, fez aparecer dinheiro na nossa conta. Ou chegar alguém muito generoso e falar: ó, Deus me disse que você estava orando, precisando desses tantos R$1.000 e está aqui, ó. Sabe, uma forma meio instantânea e milagrosa. Assim, não. O que Deus fez na nossa situação mais apertada da vida? Deus nos deu a oportunidade de comprar uma empresa. Olha como funciona. Então Deus colocou na nossa frente a oportunidade. Aí nós vamos lá e compramos a empresa. Aí a gente começa a ralar e começa a sair para fazer vendas e conseguir mais clientes. Aí eu estava falando com a Thalita ontem, que daí eu oro assim: Deus, eu sou um homem muito de fé, gente. Eu oro assim: Deus, me guia, Pai, me guia no cliente certo, assim, que está me esperando. Seja o meu GPS, aleluia. Aí esperando que Deus realmente entre ali no meu celular e põe o GPS no lugar certo, no empreendimento certo. Aí eu chego naquela empresa e a pessoa: meu Deus, eu já estava esperando por você. Aí eu entro na sala, né? Eu entro assim para resolver o problema dela. Ela: meu Deus, é você. Não dá para acontecer isso, gente. Não é dessa forma. Eu fui em 30 lugares que eu faço a visita, um lugar fecha. E eu dou glória a Deus por esse lugar ter fechado. Aí a gente fala assim: não, mas não seria mais fácil se Deus, Ele já me guiasse nesse um lugar para não passar pelos 30? Seria, mas não seria injusto?
Tem um monte de vendedor aí. Aí eu tô lá deitado, eu falo, não, eu vou acordar às 10, porque Deus é comigo. Enquanto que o outro acordou às 6 da manhã, levantou, tá passeando aí a região inteira para conseguir cliente. E eu sou o filho do rei, né? Eu sou o filho do meu papai, super protetor. Eu já vou direto no lugar e fecho a venda. Para glorificar o nome de Deus, claro. Como é que funciona isso? Não, Deus ele não faz por nós. Deus, ele não... Sabe, às vezes a gente passa por situações tão terríveis na vida e parece que Deus está quieto, parece que Deus não se manifesta, parece que Deus não está falando, mas na verdade Deus está berrando para a gente algo que vai fazer a gente crescer muito por causa dessa situação, mas a gente não está ouvindo porque não estamos querendo ouvir. Outra coisa que eu aprendi com esse vídeo da Ellen é que o Pai super protetor, o Deus super protetor que a religião ensina, ele vai evitar os seus problemas ou resolver os problemas se eles acontecerem. Então aquela parte da Bíblia que fala assim, no Velho Testamento, em Salmos, que diz: se no vale da sombra da morte você passar, aí o crente ele fala assim, mas que não é vale da sombra da morte, do que você está falando? Eu não quero um Deus que esteja comigo no vale da sombra da morte. Eu quero um Deus que evite o vale da sombra da morte. Eu quero um Deus que me proteja de enfermidade. Eu quero um Deus que me proteja de acidentes. Eu quero um Deus que me proteja. Sabe aquelas histórias que a gente fica doido assim, que fala que a mãe falou para os filhos assim, os filhos estavam indo para uma balada e eles não estavam nem querendo mais saber de Deus, lembra essas histórias assim, super evangélicas, que deixa a gente arrepiado. Aí você fala, filha, vai por favor, você precisa voltar para Deus. Não, que Deus, mas Deus vai com vocês. Não, Deus vai no porta-mala se for, porque já está cheio o carro, lembra essa história? Aí tinha uma Bíblia lá no porta-mala, aí capotou o carro, aí morreu todo mundo. Aí você chega lá no porta-mala, o único lugar que estava intacto era o porta-mala, porque a Bíblia estava lá dentro do porta-mala, porque Deus foi jogado no porta-mala, não foi jogado no banco da frente. Já. Aí a gente fala assim, nossa, olha, tá vendo Deus, ó, tá vendo? A pessoa não levou a sério ali, ó. Aí aconteceu um acidente, ó lá, morreu. Então a gente começa a ter esse tratamento com Deus e achando que Deus ele vai a todo momento intervir e evitar os problemas. Gente, a verdade é que os problemas da vida são inevitáveis. O que Deus quer dar para nós é capacidade e maturidade de resolver os problemas da nossa vida. Com a sabedoria dEle, com o conselho dEle, com a ajuda dos irmãos. Essa maturidade. Sabe quando a gente lê os textos do salmista e Davi dizendo que 1000 cairão ao meu lado? Olha que texto maravilhoso para pregar numa igreja evangélica, né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. E a gente, amém, glória a Deus. Aí de repente na rua da minha casa tem 10 casas, eu sou o único que frequenta igreja, sou dizimista, sou um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, fiel. Aí o ladrão vai entrar, em qual casa que ele vai entrar? Ele vai entrar na do meu vizinho que é funkeiro. Começa aí já. Acho que já é um sinal para o diabo, né? Qual casa que eu vou entrar? Nessa aqui que tem louvor? Ou nessa aqui que tem funk? Tá óbvio que é do funk. Mas não, aí nós fomos acometidos de chegar em casa e ver a casa revirada, notebook, televisão, tudo roupa. O cara roubou minhas roupas. Mas isso faz tempo, tá? Hoje eu sou intocável. Porque eu sirvo a Deus. Não, mas olha que interessante. Aí aconteceu isso, eu falo, Deus, por quê? Por que na minha casa? Porque eu sou fiel. Eu sou. Aí fala, não, deve ter sido, eu devo ter feito alguma coisa errada, eu dei brecha. E a gente começa a espiritualizar a situação. E Deus querendo me ensinar alguma coisa através da situação. Talvez a gente comece a pensar com o lado mais racional. Não sei por que ele entrou na minha casa, mas das 10 casas da minha rua, a minha era a única que não tinha cerca elétrica. Por que será que ele entrou na minha casa? Então é uma questão
para a gente aprender com os problemas da vida, porque já que eles são inevitáveis. E não vem reclamar não que, nossa, todo dia eu mato um leão, nossa, a minha vida é cheia de problemas. Não, não, Jesus falou que o dia mal vem, Jesus falou que a gente vai ter aflição no mundo, mas a nossa vida não é feita de dias maus. A nossa vida não é feita de aflições. A gente tem um monte de dias legais, tudo ok. De vez em quando acontece um problema sério, de vez em quando acontecem probleminhas pequenos, de vez em quando tem uma tragédia, um acidente, mas de vez em quando. A Bíblia ensina que quando chegar esse dia mal, cara, que você esteja pronto, maduro, para enfrentar o dia mal. Então, a gente fica imaginando esse Deus até que Deus ele fica criando problemas para nos tratar. E a Bíblia diz que Deus não nos tenta. Deus não nos tenta. Como se Deus criasse situações ruins para a gente passar por aquilo e Ele nos ensinar. Gente, que pai que faz isso? Jesus ele deu muitos exemplos disso, né? Ele falava assim, que vocês sendo maus, sabem dar coisas boas para o filho de vocês, quanto mais o Pai Celestial. Ele fazia essa analogia, vocês são pais, vocês sabem criar o filho de vocês, mesmo sendo maus, quanto mais Deus que é perfeito não sabe criar e educar vocês. Então como que acontecem as coisas na nossa vida, pelo menos com os nossos filhos? Os probleminhas deles acontecem, a gente aproveita, apesar de ter acontecido esse problema, a gente vai lá e cuida. A gente vai lá e ajuda, a gente vai lá e ensina. Mas não, eu não crio a situação para poder ensinar alguma coisa para meus filhos. A mesma coisa Deus com a gente. Não foi Deus que guiou aquele bandido para entrar na minha casa para poder me ensinar alguma coisa. Deus, Ele não quer que isso aconteça. Mas no mundo a gente vai ter essas aflições. A gente está aí na vida para viver, né? Estamos sujeitos. A outra coisa que eu aprendi é que a religião ensina que um Deus super protetor, Ele arranca o sofrimento das consequências das nossas atitudes. Então às vezes a gente tem umas atitudes erradas e a gente sofre as consequências por isso, e a gente chora, a gente sente dor, tristeza. E aí a gente começa a pintar um Deus que vai vir e tirar, enxugar as minhas lágrimas, tirar as minhas dores, consolar e me mimar, sabe? Me dando aquilo que eu preciso para esquecer o que eu perdi. E a gente vê na história da Bíblia, logo no começo, que não foi assim. Eu lembro que quando a gente lê Adão e Eva, Deus coloca eles no jardim e Deus dá autonomia, fala, ó, vocês são livres. Dessa árvore aqui vocês não podem comer. E eles foram e comeram. Deus falou assim, se vocês comerem dessa árvore, vocês serão expulsos do jardim. Simples. Então não foi uma questão que Deus ficou irado, chateado e meteu o pé na bunda deles e expulsou eles do jardim. Não foi assim. Deus falou, ó, se você comer dessa árvore, significa que você não quer mais viver comigo, que você quer uma vida independente, autossuficiente. Se você comer, a sua vida agora é fora do jardim. Aí eles comeram, eles obedeceram, aí Deus vai lá, e antes deles saírem do jardim, Deus ainda mata um animal e faz roupas de pele de animal para eles. Olha o cuidado de Deus. E aí tira eles do jardim. Mas Deus não tira eles do jardim e fala tchau. Deus vai junto com eles, Deus sai do jardim nesse sentido e vai junto com eles. Tanto que Adão e Eva ainda continuavam no seu relacionamento com Deus, ensinaram isso para os seus filhos, a ponto de Caim e Abel irem oferecer uma oferta em sacrifício a Deus. Quando Caim estava planejando matar o seu irmão Abel, Deus conversava com Caim, Caim, não faça isso. O pecado está batendo na porta do seu coração, não deixe ele entrar, não faça isso. Deus estava ali ajudando o homem a ser civilizado, a entender o que era amor, o que era perdão, o que era respeito. Deus sempre presente na vida deles. Aconteceu com a gente uma situação do Gustavo, ele gosta muito, ele faz coleção de carrinho da Hot Wheels. E a gente foi comprar junto, a gente já dá isso para eles, né? Chega lá, quando tem condições, fala, Gustavo, escolhe um desses. E carrinho da Hot Wheels é um negócio impressionante, né? Para quem já viu, tem 300 mil carrinhos. Né? E ele vai lá e escolhe, naquele dia ele ficou acho que uns 20 minutos para escolher um carrinho e ele escolheu. Aquele carrinho que, cara, foi, sabe, assim, escolhido mesmo a dedo. E ele apaixonou no carrinho, ele mostrava toda hora para mim, o carrinho era muito, muito legal mesmo, muito diferente, e difícil de achar.
Aí eu tinha reunião de pais na escola e o Gustavo foi comigo. Porque enquanto está com os pais, ele fica ali comigo, ou ele vai brincar com as crianças. E ele falou, pai, posso levar meu carrinho? Eu falei, Gustavo, é um carrinho, é pequeno, se você levar na escola, você vai perder, cuidado. Você vai levar? Vou, então não perca esse carrinho, segura ele com você. E ele levou. Aí eu estou na reunião, ele está do meu lado brincando com o carrinho, aí chega um amiguinho endemoniado e fala assim, Gustavo, vamos comigo lá no pátio para brincar com as crianças? Eu olhei aqui e falei, nossa, não vai dar certo, mano. Ele estava quietinho aqui com o carrinho, tinha que entrar um menino lá, aí ele, vamos pai, posso ir? Eu falei, cuidado, é que o carrinho eu sei, eu vou tomar cuidado e tal. Beleza, aí sumiu. E eu na reunião de pais, aí chega uma hora, acabou a reunião, eu saio da reunião e vou lá no pátio para pegar aquele montaréu de criança, que vocês estão ligados, que é um negócio meio difícil, aí aquela bagunça. Aí eu olho lá no canto, sentado tipo numa arquibancada assim, o Gustavo. E ele tá desesperado procurando alguma coisa assim, para cima, para baixo, ele corre, ele vai lá nas traves do gol, aí depois ele vai lá no parquinho, ele volta. Falei, ixi, perdeu o carrinho. Mas a hora que eu fui chegando próximo a ele, você vê o desespero dele. O desespero dele. Não é por medo de eu ser um pai que ia bater nele, não, de ter perdido o carrinho. Ele gostava muito daquele carrinho. E ele começou a chorar. E quando ele me viu, ele veio correndo. Pai, eu cuidei. Eu emprestei pro menininho. O menininho perdeu. Eu não sei onde tá. E eu não consegui nem repreender ele. De tão mal que ele ficou. Ele chorava. Procurei com ele o carrinho, não achei. Não precisa nem falar. Eu avisei. Nem tinha como falar isso. Aí peguei ele, vamos embora. Não achamos, entramos no carro. Gente, ele soluçava de chorar. E dói para um pai ver isso. Dói. Só que ele estava aprendendo com a situação. Quando eu saí da escola, eu não fui direto no shopping ou no mercado comprar um carrinho da Hot Wheels para substituir e tirar o sofrimento dele. Não, eu fui para casa. Como todo pai amoroso, eu fui para casa, porque ele estava aprendendo ali com a situação. Cheguei em casa, a Thalita e a Rafa, desesperada com o choro dele. O que aconteceu com meu filho? O que aconteceu? Ele machucou. Não aconteceu nada. Perdeu o carrinho. Aconteceu nada. Brava, né? Aí eu, não, nem precisa brigar com ele, o negócio já tá feio. Aí foi lá pro quarto dele, fica chorando, tem 5 aninhos. Chorando com dor por ter perdido isso. Aí você vai lá, acontece, vem cá filhão, é assim mesmo. Na vida você vai perder muitos carrinhos na vida. Só que hoje é um carrinho, né? Amanhã ele perdeu o emprego. Se eu vou lá e dou um outro carrinho para ele, o pai superprotetor vai lá e conserta a situação e tira a dor do sofrimento dele. E amanhã, quando ele perder o emprego, aí vai o pai bobão lá. Oh, por que mandou meu filho embora? O que está acontecendo aqui nessa empresa aqui? Sabe, como eu já vi, né, amor? A mamãe tem que ir lá resolver pro filhão. É que meu encarregado é muito bravo, aí vai a mãe lá. Imagina, velho. Quem que é o encarregado? Ó, meu filho é fulano, o que está acontecendo? Ô senhora, sai daqui senhora, quem que é você? O que você quer resolver aqui com meu filho? Dá para entender? Pô, por que a gente que é mal, a gente sabe isso com os nossos filhos, quanto mais Deus não sabe. Então às vezes acontece uma situação na sua vida, e você está chorando, e tem que chorar, tem que sofrer, às vezes foi erros que nós fizemos. É como você vai lá, se endivida, e fica chorando e pedindo para Deus fazer um milagre, aí Deus fala... Você gastou mais do que você ganha, você se meteu nessa dívida, não era para você ter feito isso, que você aprenda com isso. Que você aprenda que as coisas não caem do céu. Não tem, esse ditado é bom, né? As coisas não caem do céu, não. Amém, pessoal? Outro exemplo também aconteceu sexta-feira. Sexta-feira reuniu, Gustavo, ele faz treino de futebol no bate-bola. E sexta-feira foi o dia dos pais desses meninos, que somos nós, jogarem bola. Imagina a loucura, né, dos velhos. E aí quando a gente foi jogar, eu chamei o Gu, ele já tinha treinado, falei, Gustavo, fica sentado aqui. Agora, o pai não fica sentado assistindo você? Ou você vê o pai correndo com os outros pais, zoando lá no parquinho e indo pra rua? Aí ele falou, não, então senta aí, fica aí. Peguei um espetinho para ele lá, senta aí, fica assistindo o pai. Aí fui. Aí tirou os times, a hora que vai começar, o Gustavo está sentado no mesmo lugar, com a mão na coxa, chorando em prantos. E uma mãe diz, quem é o pai desse aqui? Quem é o pai? Aí eu,
Gustavo, aí sai, né? Vou lá fora, o que aconteceu? Roxo aqui, ele chorando. Falei, meu Deus, onde se meteu? O que aconteceu? Gustavo foi lá brincar, porque tem tipo um pátio assim, eles ficam correndo, brincando com bola ali. Ele me deu, o Gustavo tem 5 anos, mais ou menos desse tamanho. Tinha um menino de 9, desse tamanho assim, forte, jogador também. O menino foi correr, o Gustavo me dá uma entrada por trás do moleque. De propósito, assim, que o Gustavo ele é meio grosso no futebol. Aí ele foi lá e pau, e derrubou o moleque levantou e deu uma paulistinha, né? Uma joelhada na coxa dele. Só que o moleque tem 9 e ele tem 5. Nossa, desmontou o moleque. Aí o Gustavo volta chorando, fica assim, sentado assim, ele não conseguia nem respirar. Aí eu falei, o que aconteceu? Aí um menino contou mais ou menos, eu falei, tudo bem, tal. Tá melhor, tal, o pai vai jogar, hein? Olha lá, hein? Cuidado, não sai mais. Eu falei pra você ficar aí. Aí eu fui lá, joguei, aí na hora de ir embora eu fui perguntar o que aconteceu. Aí ele me contou que ele fez isso. Por que você não foi lá bater no menino? Eu falei, Gustavo, eu tenho 35, o menino tem 9. Como que eu vou chegar lá e falar, quem foi o menino aí que bateu no... Olha o pai, super protetor, né? Quem que bateu no meu filho aí? O moleque, ai meu Deus, fui eu. Aí eu vou lá e dou um cacete no menino. Ou, quem que é o pai do menino? Aí chega o pai do menino desse tamanho, é isso aí, meu filho estava errado. Ou se o pai é pequenininho, aí querer brigar com o pai do menino. Olha que ridículo. A psicóloga Ellen, amiga nossa, ela deu o exemplo de... A criança, ela não sabe resolver problemas de briguinha. Quando ela está com uma boneca na escola... Aí uma criança pega a boneca dela, aí a mãe, super protetora, vai em cima. E tira, o que você está pegando a boneca da minha filhinha? E você pega... E falando um monte para a menina. Aí quando chega a mãe da menina, aí fica as duas batendo boca. Olha que coisa infantil. Porque um dia essa menina vai crescer e o problema não vai ser com boneca, vai ser com o namorado. Aí o namorado deixa ela, aí ela vem chorando em casa, aí e acontece, a mãe liga lá. Ô rapaz, por que você não quer minha filha? O que minha filha tem de problema? Eu estou indo aí. Aí, quando não, tá a mãe do rapaz e a mãe da menina brigando porque não deu certo o relacionamento dos dois. Não é uma coisa infantil? Tanto do pai, né, como a Thalita falou, não mostra um pai infantil. Imagina eu. O que foi? O que foi o menino? Aí eu vou lá, moleque! Aí quem olha de fora fala, nossa, que cara criança, mano. Não, mas eu amo o meu filho. E ele bateu no meu filho. Mas seu filho bateu nele. Aí o Gustavo meio que fica assim, por que você não estava ali para me proteger? Eu falei, Gustavo, eu não vou estar em todos os momentos da sua vida. Você tem que aprender a se cuidar, você não pode fazer esse tipo de coisa. Ensinei. E eu sou um homem mau. Como que um homem mau consegue ensinar um filho essas coisas boas? Quanto mais Deus não consegue nos ensinar. Mas não, a gente quer que Deus evite os nossos problemas, a gente quer que Deus resolva os nossos problemas, e não é assim. A gente quer que Deus arranque o sofrimento. Olha esse texto de 2 Coríntios 7, 9. 2 Coríntios 7, versículo 9. Se puder pôr para a gente, olha que legal. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados. Olha que legal, vocês se entristeceram como Deus desejava. Eu não queria que o Gu, olha que interessante isso, não fui eu que criei a situação dele ter perdido o carrinho, foi ele. Aí quando eu chego e vejo ele triste, foi uma tristeza que eu aceitei para ele aprender, não é assim? Porque daí... eu chego lá no pátio e vejo ele correndo, brincando, jogando bola e tal. Eu falo, Gustavo, cadê seu carrinho? Não sei, pai, eu acho que eu perdi. Vai, joga aí. Nossa, velho. Aí eu ia ficar bravo com ele. Porque ele não está nem ligando para coisa. É caro um carrinho da Hot Wheels, caramba. É uns carrinhos pequenininhos assim, R$7. Aí é para fazer coleção. Como que eu vou fazer coleção de R$7? Eu faço coleção de 7 centavos. Aí eu compro um monte. Então, é essas coisas que a gente vai vendo que Deus ele é um Deus amoroso e não um Deus super protetor. Deus que é filho maduro, que saiba como lidar com os nãos da vida. Amém, pessoal? E por último, que eu aprendi com o vídeo, é que Deus, a religião, ela mostra um Deus super protetor que faz as escolhas no seu lugar. Sabe quando você ora e fala, Deus, eu tenho essas 4 portas que se abriram de oportunidade, em qual que eu entro? Deus, entra,
se não der certo, sai, entra na outra, mas vai viver, meu filho. Mas a gente quer um Deus que faça as escolhas por nós. A gente vê em Deuteronômio, olha que antigo, lá em Deuteronômio 30, 19, é Deus falando assim: eis que eu coloco diante de você a bênção e a maldição. Olha que legal, Deus nos dando autonomia para escolher o pecado e a santidade, a vida comigo e a vida semigo. Você que tem que escolher, você que tem que ter a decisão de quem que você vai casar, com que faculdade que você vai fazer, onde que você vai trabalhar, quantos filhos você quer ter. Tem essa decisão, viva a sua vida e assuma. Ah, mas Deus não está nem aí para nós. Não, Deus te dá consciência, te dá discernimento, te dá sabedoria, te dá ensinamento através do caráter de Jesus. Deus te dá um monte de amigo para você pedir conselho. Deus te dá pastor, Deus te dá mentor, Deus te dá palavra, etc. Deus faz tudo isso para você. Aí você tem que decidir. Então essa super proteção que a religião apresenta não é paternidade apresentada por Jesus, porque Deus é um pai amoroso. Deus é um pai amoroso, e Deus se importa comigo, Deus se importa com a gente. Por isso que Ele quer nos ver crescendo, para a gente poder viver melhor, amém? Então a pedagogia de Deus, para a gente resumir, é assim: Ele nos assume na condição que a gente está, Ele respeita pacientemente o ritmo de cada um, porque o jeito que Deus trata com você não é o jeito que Deus trata com ela, não é o jeito que Deus trata comigo. Deus tem uma forma específica para trabalhar no coração de cada um e na velocidade que cada um vai responder. Deus também Ele ensina com amor. Deus também Ele faz com que a gente cresça progressivamente como pessoa, até nos levar a uma maturidade de filho, adulto, consciente, como Jesus foi. A nossa conclusão é a seguinte: que pai que não deseja ver o seu filho adulto, maduro, bem resolvido, bem sucedido, tomando sábias decisões? Que pai, isso é o orgulho do pai, é o desenvolvimento da criança, e não a infantilidade da criança. Por que a religião, ela infantiliza as pessoas? Para controlar as pessoas. Porque quando você ouve uma palavra dizendo que se você não contribuir, vai vir o devorador, se você não trazer aqui, vai furar o pneu do seu carro, sabe essas coisas? Deus vai te dar uma doença. Se você não andar em santidade, Deus vai vir e vai te castigar. Esse tipo de coisa que a religião fala, ela infantiliza as pessoas e nos fazem ficar com medo de Deus. A gente tem medo de se relacionar com Deus, porque Deus, Ele é esse Deus irado. Então, para a gente resumir tudo que eu falei, quando você é um cristão bem infantil mesmo, tá? Você é um crente bem infantil, você espera que Deus resolva tudo para você, que Deus mexa no universo, no cosmos, que Deus mexa na situação do sistema, porque você vai casar no sábado e não pode chover. Aí você está orando ali: Deus, não faça chover no sábado, Deus, eu nunca te pedi nada, eu vou casar, vai estragar minha festa, olha aí se formando as nuvens. Aí Deus fala: nuvem, não chova no sábado. Que horas, Deus? Às 4h20, porque é a hora que a noiva vai entrar. Aí a nuvem fala para Deus: mas que hora então que eu vou chover? Depende do atraso da noiva. Calma. Sabe, Deus, Ele fazendo essas coisinhas para resolver os nossos problemas, enquanto, né, amor, que tem uma outra pessoa orando: Deus, chove no sábado, eu preciso para minha plantação. Aí Deus: meu Deus, vocês se decidem aí. É que nem o corintiano e o parmeirense orando na final do campeonato. Os dois crentes fervorosos. Deus, são maconheiros, maloqueiro e sofredor. E o outro, eles são porcos, Deus. Olha que coisa ridícula. Aí Deus fala: quem que eu vou atender? Quem que eu vou fazer dar certo o chute pro gol? Como se Deus ficasse... Está entendendo? Complicado, né? Então, quando você é bem infantil, você está esperando isso. Ou quando você não espera... Não, eu não espero que Deus resolva o meu problema. Mas tem propósito. Tem um propósito para o que aconteceu comigo. Aí você quer achar o propósito. E isso é muito perigoso. Tem um rapaz da nossa igreja que faz tempo isso, tá? Ele sofreu um acidente de moto na 9 de julho.
ele foi atravessar, não, ele estava descendo a 9 de julho, de moto, aí vem uma outra menina de moto com a mãe dela na garupa, e ela foi atravessar a avenida, e ela olhou para baixo, e não viu que eles estavam vindo, ela não olhou para cima também, né? Aí ela foi atravessar, bum, bateram os dois, nossa, ele acabou com a perna dele, sabe, aquele nível que é uma dificuldade para entrar num banco hoje, o cara é meio Robocop assim, as pernas, a perna, e eu estava lá fazendo visita para ele, conversando, e ele falava para mim assim, não, ô Lelo, eu entendo por que Deus fez isso acontecer. Aí eu já falou errado, né? Porque Deus fez isso. Falei, por quê? Porque depois que aconteceu o acidente, eu estava conversando com a moça e ela estava desviada. Ela tinha abandonado os caminhos do Senhor. E ela falou que isso foi um sinal para ela voltar para Deus. E ela está indo na nossa igreja agora e ela vai passar pelo encontro. Eu falei para ele, cara, mas se ela não ficar na igreja? Eu mato ela. Aí eu comecei a jogar essas perguntas, mas se ela não se converter? Mas se ela desviar de novo? E se ela... cara, eu pensei nisso, eu falei, Deus, precisava ter feito isso com a minha perna? Para ela se converter? Olha que estranho, né? Não tinha outro jeito, mas eu sou totalmente submissa à tua vontade, quer me matar, mata. Sabe assim? Não é isso aí não. Eu acredito que... Aí eu falei para ele, você acha mesmo, cara, que a hora que você saiu do culto, aí você parou nesse semáforo, ela parou naquele, aí Deus, vai, abre esse, Miguel, abre esse semáforo. Aí abre o semáforo, aí depois vem aqui, calma, fecha aqui, entra esse caminhão na frente, vai mais devagar, reduz, vai dar certo, pá, aê, meus propósitos se cumprem. Nossa, que Deus que é esse Deus aí? Eu não acredito nesse Deus aí, mas é o Deus da religião. Aí eu comecei por isso na cabeça dele, conversar com ele, ele falou, meu Deus, então por que aconteceu isso? Eu falei, porque a mula da menina olhou para baixo, em vez de olhar para cima. E aconteceu um acidente, simples assim. E o que você tira de ensinamento? Mulher no volante, perigo constante. Não, você tira de ensinamento, sei lá, toma mais cuidado, vai mais devagar, não corra muito. E melhor, você está aprendendo que esse Deus de infância aí não existe, é o Deus da maturidade agora. É isso que ele aprendeu muito com isso, foi muito legal. Amém? Agora, se você já cresceu um pouquinho, você não é mais tão infantil crente assim, você já é um crente mais crescidinho. Você sabe que Deus não vai ficar evitando e resolvendo seus problemas. Mas já que Deus sabe de todas as coisas, eu quero uma dica, eu quero uma informação privilegiada. Eu quero que Deus decida qual porta que eu tenho que entrar, com quem que eu vou casar. E eu fico esperando de Deus a resposta. Agora, se você cresceu mais um pouquinho, você assume a responsabilidade pelas suas escolhas e decisões. Você conversa com pessoas, você pede conselho para amigos, você ora a Deus, você pede sabedoria a Deus, que dá sabedoria para quem pedir. Eu, sendo pai, eu não quero ver meus filhos com 50 anos me perguntando o que eles têm que fazer. Eu não quero isso. Eu quero meus filhos maduros, da mesma forma. Deus quer ver você andando com as suas pernas, crescido. Então, se você já cresceu um pouquinho, você já é mais maduro, você já é mais responsável. Agora, se você está crescido mesmo e maduro como Jesus, aí é outra conversa. Aí é assim, ó, Deus, usa a minha vida para a tua glória. Qualquer porta que eu entrar, não importa. Eu quero glorificar o teu nome, eu quero ser usado aonde eu estiver, porque eu vivo para o teu reino, para a tua glória. Eu não estou preocupado com o que é melhor para mim, Deus. Me dá o teu Espírito Santo. Eu quero cumprir o meu propósito, assim como Jesus, o nosso exemplo, cumpriu. Eu quero viver para ti. Porque, gente, quando você cresce mesmo, você entende que foi chamado com a mesma missão com que Jesus foi chamado. Enquanto você é infantil, é tudo sobre você, é tudo para você. Então, resolvam os meus problemas, não me deixe sofrer, tudo meu, você já está mais crescido, é assim, me dá uma informação, onde eu vou me dar bem, onde eu vou ter sucesso. Aí você cresce mais, pode deixar, eu assumo a responsabilidade, eu vou trabalhar, eu vou construir, eu vou casar, eu vou ter o melhor dessa vida, e eu ia para mim e tal, mas eu já estou crescido, mas quer crescer mais? Quero. Aí você tira os olhos de si mesmo, e volta os olhos para Deus e para as pessoas, aí é outra coisa. E é esse nível que Deus quer que a gente chegue, amém? Vamos ficar de pé para a gente orar.
Todo mundo entendeu a palavra aí? Amém, pessoal? Amém? Então a gente tem que orar a Deus, pedindo ao Senhor que nos amadureça. Deus não vai criar situação ruim para você, não fica com medo não. Nossa, agora eu vou andar de moto assim, ó, porque Deus está trabalhando para acontecer alguma coisa ruim na minha vida para eu aprender. Não, as coisas ruins acontecem, a gente não precisa da ajuda de Deus para isso. Acontece, infelizmente acontece, e felizmente acontece, porque a gente cresce. Já viu pessoas assim que eles nasceram numa situação muito pobre, e eles lutam diariamente, eles vão conquistando, vão crescendo tal, e de repente eles chegam à riqueza, e eles são uma pessoa super generosa, tal. A diferença hoje do filho do Neymar, por exemplo, que nunca vai saber o que é boleto na vida dele. Então ele nasce naquele ambiente onde eles têm tudo já. Não há um objeto de conquista, não há um objeto de... porque já é milionário. Infelizmente a história mostra da vida que os que nascem nesse berço completamente milionário, eles se perdem ao longo da vida, se perdem para a bebida, para as drogas, para a prostituição. A gente fala, cara, por quê? Por que os que mais consomem e deixam os traficantes ricos no nosso país são os chamados playboys? Por que são eles que financiam as drogas? Porque é eles que têm essa ausência de utilidade. Não é esse negócio de ausência de sentido na vida. Nós que é pobre, a gente assim, nossa cara, é uma correria, a gente que não trabalha não. Então a gente meio que entra nessa rotina que até nos protege. A gente tem muito o que fazer, cara, para ficar fazendo festa numa terça-feira à noite com os amigos e usando droga, e na quarta tem outra festa e na quinta tem outra. Fala, cara, sua vida é vida de festa. Então, nós temos que entender que Deus, por que Ele não nos dá as coisas de mão beijada? Por que Ele não estrala os dedos e as coisas acontecem? Justamente porque Ele nos ama. Justamente porque Ele se importa conosco. E Ele quer nos ver crescer. A ideia de Deus é tirar a gente de uma situação de bichos e nos levar a uma situação de seres humanos, completos, inteiros. Pessoas amorosas, cheias de virtudes, pacientes, longânimas, pessoas respeitosas, pessoas que conquistam. Cara, é isso que Deus quer de nós. Então a gente ora a Deus nessa manhã dizendo, Deus, nos dê essa sabedoria para entender o momento e a situação. Se eu estou passando por uma situação difícil, o pior é eu passar por essa situação e não aprender nada. Eu quero passar por essa situação e aprender algo com isso, muito profundo, que me faça sair dessa situação uma pessoa muito melhor, muito mais cheia de virtude, cheia de caráter. Amém? Vamos orar ao Senhor? Nosso Pai amoroso, nós queremos te agradecer porque o Senhor está a todo momento preocupado conosco, Pai. Preocupado com o que estamos vivendo, com o que estamos passando. O Senhor está a todo momento, Deus, preocupado com a nossa vida, nos protegendo, nos ajudando, coisas que o Senhor faz por nós que nós às vezes nem percebemos, Pai. Nós queremos te agradecer, Deus, porque o Senhor é um Pai presente. Tu és um Pai que nos ouve, Tu és um Pai que fala conosco, Tu és um Pai que nos ajuda, que nos apoia, Tu és um Pai que está sempre presente em nossas situações boas ou ruins. Muito obrigado, Deus, porque nós podemos sentir o Teu cuidado e sentir o Teu amor conosco. Nós queremos pedir nessa manhã, Pai, que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, entendimento, para compreender a situação, compreender o aprendizado, compreender o que o Senhor tem para nós nos momentos que nós passamos em nossas vidas. Nós queremos, Deus, Te ouvir, Pai, Te entender em situações ruins, Te ouvir e Te entender em situações boas, Pai. Ensina-nos, Senhor, amadureça a Tua igreja, Pai, amadureça os Teus filhos. Nós queremos, Deus, maturidade, nós queremos ser pessoas adultas na fé, Pai. O Senhor diz que tem coisas para revelar, mas não para meninos, mas para pessoas adultas na fé. Nós estamos abertos a isso, Pai. Nos amadureça, nos leva a ser como Cristo, um ser humano maduro, inteligente, sábio, inteiro, completo. Pai, Ele é o nosso alvo, Senhor. Nós queremos ser filhos como Ele é filho.
Pai, perdoa-nos, Deus, em nossa distorção, Pai, do Teu amor por nós, do Teu cuidado com nós, com a Tua superproteção. Nos perdoe por isso. Nós queremos o Teu amor, Pai, queremos entender o Teu amor, a forma como o Senhor nos trata. Senhor, por favor, derrama sobre nós isso, Deus, é o que pedimos essa manhã. Em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Vamos aplaudir a Jesus nesse lugar.